O Jornal Prêmio News está de volta para você nesta edição de quinta-feira, dia 18 de julho. E hoje nós vamos conversar neste bloco com a doutora Paula Cícero. Ela nos traz um importante assunto que relembra a conexão entre o cérebro e o intestino. Muita gente não sabe, mas estes dois importantes órgãos do corpo humano têm muita conexão entre si. Doutora Paula, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bom dia. Obrigada pela oportunidade, né? E hoje vamos falar sobre o intestino. Muito bem. Você é especialista em endocrinologia, tem outras áreas que atua também? Sim, eu trabalho também com a medicina de família, que trabalha com a prevenção, trabalho com a endocrinologia, que faz a parte hormonal, e trabalho com a nutrologia, que é o cuidado através da alimentação. Muito bem. Fala um pouquinho pra gente da conexão entre o cérebro e o intestino, o quanto isso tem de importância pra gente. Bom, o intestino é um órgão que faz parte da digestão, né? E ele é dividido em duas partes, delgado e intestino grosso. O intestino delgado, ele faz a absorção dos nutrientes e o intestino grosso a absorção de água. E essa conexão intestino-cérebro cada vez vem se estudado mais, porque é muito importante, né? Hoje tem transplante fecal, tem um estudo muito incrível da microbiota intestinal também. A conexão como que é feita? É através do nervo vago, né, que é o nervo que fica nos órgãos digestivos, desde o estômago, na região do abdômen, desde o estômago, todos os órgãos digestivos é o nervo vago que faz essa conexão do cérebro com o intestino, como se fosse uma linha que conecta os dois. O intestino ele produz 95% da serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio que dá prazer, regula o humor, regula a coagulação sanguínea. Qual que é a função principal do intestino? Então, a parte que vem, ele absorve do fígado os nutrientes, que é o delgado, e o grosso absorve água para poder a formação de fezes. Perfeito. Então, quer dizer, é muito importante a gente manter O equilíbrio intestinal, esse bom funcionamento. Né? Às vezes a gente nem para se perguntar que um problema relacionado a um órgão de funcionamento pode dar um problema tão grande lá na frente se não for olhado com atenção. Né? Sim, com certeza. Acho que, na verdade, aquela frase que enfesados vem desse desequilíbrio intestinal. É um órgão muito importante. Exatamente. E o intestino tem relação com as emoções também, né? Sim, sim. Aquelas pessoas que guardam muitas coisas, que são muito apegadas, vai ter o intestino mais preso, o intestino ressecado, que vai ter dificuldade para evacuar. Pessoas que são muito ansiosas, que muito irritadas, têm o intestino mais solto. Elas têm diarreia, elas têm uma frequência maior. Algumas pessoas falam de probióticos, simbióticos, para melhorar a função intestinal. Existem alguns produtos que são vendidos que falam que existem essas funções. De fato, isso ajuda no bom andamento do intestino? Sim, os probióticos já são as bactérias boas que vivem no intestino. Então, a suplementação com probióticos vai fazer potencializar a flora intestinal, então vai melhorar a flora intestinal. E os pré-bióticos são as fibras que também auxiliam os probióticos. Muito bem. Quer dizer, existe algum tipo de recomendação médica? Existem algumas pessoas que podem fazer uso dessa substância? Tem restrição para quem não pode, por exemplo, comprar um produto para estimular a fabricação? Primeiro tem que sempre procurar orientação médica, né? Porque tem diferença do pré-biótico e dos probióticos. O pré-biótico são fibras, então pessoas que têm um intestino mais preguiçoso têm indicação num pré-biótico. Agora, pessoas que já têm um problema intestinal, como a doença de Crohn, um intestino irritável, elas usam probióticos, que é para potencializar e não formar bactérias ruins. Muito bem, a gente tem o hormônio da serotonina que circula, né, pelo nosso corpo. O intestino tem uma parte fundamental nessa 95% composição, né? É produzido no intestino. Fala um pouco mais pra gente da serotonina. Então, a serotonina é o hormônio da felicidade e do prazer. Ela controla a coagulação sanguínea, controla a regulação do humor, ajuda no sono e também no estresse, né? Então, situações que são estressantes, vai sugar o intestino para proteger o cérebro. Então, vai controlar a serotonina intestinal para o cérebro tentar dar conta, né? Mas se o estresse vai aumentando, má alimentação, a falta de atividade física, a falta de água, aí entra num desequilíbrio grande que se chama disbiose intestinal. Muito bem. De que forma que a gente pode estimular nosso corpo para produzir mais serotonina? Comendo mais fibras, então acrescentando aveia, chia, brócolis, espinafres, vegetais verdes também ajudam. A soja, uma coisa que é bem interessante é o kefir também, que eles são as bactérias boas. Isso.
Kéfira são bactérias boas que ajudam na flora intestinal. E elas são usadas, o kéfir pode ser feito através do açúcar ou do leite. Muito bem. Como que a gente no dia a dia faz com que tenha uma boa saúde, um bom funcionamento, o intestino para favorecer essa conexão com o cérebro e evitar problemas futuros? Como que a gente mantém em ordem tudo isso? Bebendo pelo menos de 2 litros de água, comendo mais saladas, legumes, tentando extravasar o estresse, então fazendo meditação também ajuda. Eu gosto bastante do Mindfulness, que é a meditação guiada. Certo. Também fazendo pelo menos uma vez na semana atividade física. Eu acho que equilibrando o estresse do dia já ajuda muito o intestino. Prevenir é melhor do que remediar. Sim, né? com certeza. E a gente acaba esquecendo muitas vezes na correria do dia a dia de fazer coisas simples que traz todo o equilíbrio do corpo. Né? Sim. Que outras funções o intestino pode ter para favorecer a nossa saúde, prolongar a nossa longevidade? Além dessa parte da serotonina, ele também controla a imunidade. Então, a pessoa que tem um problema intestinal, ela com certeza vai ter resfriados, problemas de garganta, problemas respiratórios, porque ele também é um órgão importante na imunidade. E a microbiota intestinal, ela fica circulando pelo organismo, ela é como se fosse... Ela fica no trato gastrointestinal, né? Então, ela faz parte do estômago até o intestino. Todos os órgãos digestivos têm microbiota, que são bactérias boas que fazem o funcionamento da flora. Muito bem. Que recomendação mais você traz para a gente, doutora Paula, para manter a nossa saúde em ordem, para que a gente possa caminhar aí para viver muitos e muitos anos, né? Vamos aproveitar que a doutora Paula está aqui para trazer essas dicas fabulosas que vão facilitar a melhora da nossa saúde no dia a dia. Eu acho que lembrar que o corpo não é uma máquina, então a gente tem que ter momentos de repouso, às vezes não entrar num piloto automático, então parar, respirar, fazer as coisas por etapa, porque isso também ajuda a controlar o estresse, acrescentar alimentos funcionais, que nem feijão preto, brócolis, comer mais frutas, beber mais água, e também é importante desapegar das situações, passado, pessoas. Muito bem. E na dúvida, procurar o profissional, Sim, né? também. Às vezes a pessoa está com uma dor, acha que é o intestino, pode ser o fígado, Sim, pode às ser vezes o baço, não sei, pode ser qualquer outra coisa, sim. né? E aí se a pessoa já tem um medicamento, uma cartela de medicamentos em casa, acaba tomando e vai para uma coisa que não é para ser. Sim, né? Isso é verdade, né? Então, que nem o intestino, uma coisa que eu não falei, o intestino tem que funcionar pelo menos um dia sim, um dia não. Então, se já fica 3 dias sem ir, já tem que procurar ajuda. É verdade, né? Tem gente que acha que é genética, mas muitas vezes não tem nada a ver. Não, né? às vezes é alguma outra coisa mesmo. Alguma outra alteração. Doutora Paula, quero agradecer demais sua presença aqui, viu? Volte mais vezes, traga Obrigada. novos assuntos e quem quiser te procurar, onde fica seu atendimento, seu consultório, passa seu contato também. Sim, eu trabalho na região de Alphaville, na Alameda Grajaú, tem meu Instagram, doutora Paula Cícero, tem também YouTube, doutora Paula Cícero. Muito bem, obrigado. Obrigada, viu? A eu gente que se agradeço. vê. Obrigada. Essas foram as informações, notícias e também a entrevista da edição do Jornal Prêmio News de hoje. A gente se encontra na próxima edição. Continue agora com a programação da Rede Prêmio TV, sempre feita com muito carinho para você. Até mais!